Então, para a introdução do trabalho de conclusão de curso, nós vamos ter alguns requisitos básicos, mínimos, que vão precisar estar constando na introdução. Quais são esses requisitos? O primeiro, tema e contextualização do tema. Às vezes, o tema e a contextualização vêm em um único parágrafo. Às vezes, nós fazemos um parágrafo para contextualização e outro parágrafo para o tema, ao contrário, né? Um parágrafo apresentando o tema e outro parágrafo contextualizando o tema. Mas estes requisitos devem estar na introdução, tema e contextualização do tema. Logo após o tema e a contextualização do tema, nós partimos para a justificativa de pesquisa. Justificativa SAP, SAP, social, acadêmica e profissional. Nós podemos fazer todas essas justificativas em um único parágrafo, então vai ser uma frase para cada um, uma frase de justificativa social, uma frase de justificativa acadêmica e uma frase de justificativa profissional. Lá no projeto, aqui a gente está falando de TCC2, lá no projeto, quando a gente desenvolve o item justificativa, a gente vai desenvolver um parágrafo para cada um. Se nós já desenvolvemos esses parágrafos, basta a gente ir lá no nosso projeto, pegar as primeiras frases de cada um desses parágrafos e juntar aqui nesse parágrafo da introdução do TCC2. Então nós vamos ter o tema e contextualização, justificativa de pesquisa, logo abaixo o problema de pesquisa. Este problema precisa necessariamente estar em forma de pergunta com um ponto de interrogação no final. Obrigatoriamente precisa ter um ponto de interrogação no final. Problema de pesquisa é em forma de pergunta. Depois do problema de pesquisa, nós vamos para o objetivo geral deste trabalho. O objetivo geral vai decorrer diretamente do problema de pesquisa. Ele precisa decorrer do problema de pesquisa. Por quê? Atingindo o objetivo geral, você precisa estar apto para responder o seu problema de pesquisa. Em outras palavras, o objetivo geral é a resposta do seu problema de pesquisa. Então, se o seu problema de pesquisa é qual é o impacto da administração estratégicas em pequenas empresas familiares, um ponto de interrogação, qual que é o seu objetivo geral? Compreender qual é o impacto da administração estratégica em pequenas empresas. Depois, então, que nós fizemos o problema, nós vamos para o parágrafo do objetivo. No mesmo parágrafo, nós vamos ter objetivo geral e 3 objetivos específicos, pelo menos, no mínimo 3 objetivos específicos. Os objetivos específicos vão decorrer do objetivo geral. Então, se o nosso objetivo geral é compreender o impacto da administração estratégica em pequenas empresas, os nossos objetivos específicos vão particionar esse objetivo geral em pelo menos 3 momentos. Então a gente pode falar entender o que é o planejamento estratégico, entender o que são as pequenas empresas e compreender o que é planejamento familiar. Essas 3 coisas estão diretamente ligadas ao nosso objetivo geral de pesquisa. Lembrando, é um parágrafo só. Este trabalho visou compreender o que as pequenas empresas, qual é o impacto da administração estratégica familiar nas pequenas empresas. Já os seus objetivos específicos foram os de A, tananã, B, tananã, C, tananã, tá? Sempre no passado, a pesquisa já aconteceu. Depois então desse parágrafo dos objetivos, nós vamos para o parágrafo da metodologia. Este parágrafo da metodologia, ele pode aparecer ou não. Há alguns trabalhos monográficos ou de artigos, sobretudo artigo científico, que vai requerer um capítulo específico para a metodologia. Lembra que lá no desenvolvimento nós podemos ter vários capítulos. Um desses capítulos pode ser a metodologia. Então, se o trabalho tiver um capítulo destinado à metodologia, ela não vai aparecer na introdução. Porém, se não há esse capítulo específico da metodologia, ela precisa estar declarada no último capítulo da introdução. Importante ressaltar que em alguns casos, em alguns formatos de artigo científico, essa ordem pode mudar um pouco, sendo que o objetivo vai vir no último parágrafo. Nunca o tema vai vir no último parágrafo, mas a inversão da ordem geralmente é no objetivo. Alguns
modelos exigem que o objetivo geral esteja no último parágrafo dessa introdução. Mas de forma geral, ela vai ter que comportar pelo menos esses 4 itens: tema, problema, objetivos e tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos e a metodologia, que é opcional se houver um trabalho, se houver um capítulo específico para a metodologia. Ela vai ter. Pode ser então que o objetivo venha depois, venha antes, mas esses itens certamente terão em toda a introdução.